Vamos falar a respeito de como fazer um podcast, mas não é como, eu não vou te explicar, no final do vídeo você não vai saber como fazer um podcast. Eu vou te contar como eu estou fazendo um podcast. Já foram 3 episódios, era para ter sido, o quarto era para gravar daqui a pouco, mas aí aconteceu uma das grandes, não é problemas, mas uma das questões que também envolvem fazer um podcast é os convidados. Eles desmarcaram e aí chuplau, chuplim, cancelei, certo? O podcast em questão que eu estou fazendo é no canal É ao Contrário, é outro canal que eu tenho. É um canal que também é tão velho, é tão antigo quanto esse que eu estou postando. Deve ter mais, eu acho que o É ao Contrário 2008, então são 18 anos que deve ter aquele canal. E eu voltei a fazer podcast agora, depois de 10 anos. Então quero dividir esse caminho atual da produção. Porque eu voltei a fazer porque há 10 anos atrás, em 2016, quando o YouTube, pelas primeiras vezes, liberou fazer live, lá em São eu tô no Rio, lá em São Paulo, eu estava com um grupo de comediantes, e a gente começou a fazer exatamente o que é o podcast hoje. Sentamos numa mesa, botamos microfones, a tecnologia era outra, né? Então botamos microfones aqueles que chama microfone de Madonna, né? E conversamos com uma menina que ela era barbeira, ela só cortava cabelo, ela fazia barba e cabelo de homem. Em 2016, isso aí era algo interessante de se falar. E nós fizemos um ou dois nesse estilo e depois parou. Então, parou porque a gente foi dar ouvidos a outras pessoas. Isso aí foi uma cagada. A gente foi dar ouvidos a outras pessoas. Na época, essa galera que eu fazia era a Sil Esteves, o André Pateta e o Diego Becker de vez em quando participava. Eles estavam no programa do Pânico. Então, um dos diretores, um dos caras que dirigiam um dos quadros do Pânico, ele viu a gente fazendo e falou, pô, façam em pé. Não façam sentado, porque sentado não é... Ninguém faz sentado. Não, assim, ele esculachou, fazia a parada sentada. Então, aí caímos nas asneiras e fizemos em pé. Mas foi uma parada maneira. O É o Contrário, eu acho que tem uns 20 episódios. Nós transmitíamos ao vivo, certo? Era outra tecnologia, a qualidade era... Eu fui ver agora, a qualidade era bem baixa em questão de tecnologia, microfones e tudo, mas deu um aprendizado maneiro. E se não tivéssemos parados de fazer naquele formato que estávamos fazendo sentado, conversando com a pessoa, até a mesa que eles tinham na casa deles era grandona, era muito formato de podcast atual, muito formato de podcast. E como o se não existe, enfim, fiz aquilo. Também tenho que... Uma das grandes coisas quando você está com um grupo de pessoas é a parte humana que envolve mexer com os equipamentos, a parte técnica, a galera que mexe com a técnica. Isso é a parte mais difícil de se conseguir quando você produz vídeos, conteúdo para a internet, né? Que agora chama produção de conteúdo, mas era lá, produzir vídeos para a internet. A coisa mais difícil, a mais complicada não é comprar os equipamentos, os melhores equipamentos. Porque você compra o equipamento mais caro, você divide em 300 vezes. Aí você compra o equipamento. Agora, quem opera esse equipamento, aí que é a questão. Esse é o ativo, um dos ativos que eu gosto de falar, um dos ativos mais caros para você fazer qualquer coisa online, assim, de produção de vídeo na internet, né? Eu fico falando na internet, porque é o jeito que eu falo, não sei se atualmente, se a juventude fala, produção, faz vídeo para a internet. Será que tem algum outro tipo de... Não sei. Mas enfim, o material humano, a pessoa que está atrás ali, que opera os equipamentos, é muito importante. Certo? Então, aí eu ia fazer esse podcast agora e voltei a fazer o É o Contrário. E se você está assistindo isso aqui, provavelmente é porque você tem interesse em começar a fazer podcast e já com certeza assistiu outros vídeos de pessoas falando a respeito de como fazer podcast. E sempre falam, tem que achar um nicho, acha o seu nicho, acha o seu público para você conversar. Isso eu acho maneiro. Assim, se você tem um nicho, maneiro.
Mas eu gosto de entretenimento, eu gosto de, por ser palhaço, comediante, ator, eu gosto de entretenimento. Eu gosto de vídeos de podcast, né, que são informativos, educacionais. Tanto que o último que eu gravei foi a respeito de marketing digital, a respeito de como as pessoas podem ingressar nesse mundo para trabalhar, como é que está rolando o mundo do marketing digital. Conversei com duas meninas que são do ramo, são feras, é a Bianca e a Cris. Depois é só se você quiser conferir lá. Porque eu também trabalho com isso, trabalho com marketing digital. E aí eu fiz esse podcast com elas, que é informativo, é bem legal, bem maneiro. E fiz os dois primeiros podcasts com o Bruno Nuno e com a molecada lá do bar, lá do Bodega, para entender o equipamento, para entender como funciona a dinâmica, essa coisa toda, para entender como qual seria a energia do espaço, como é que seria, o que eu deveria prestar atenção, o que eu não deveria prestar atenção nas gravações. Eu fiz isso os dois primeiros com os meus amigos, mais no nível de humor. Aí gravei o terceiro com as meninas sobre marketing digital, já com uma visão mais técnica, assim, e mesmo assim, errei. Errei na produção no ajuste do áudio. Ajuste do áudio. Isso é uma outra coisa que é muito importante, eu já vou repetir, que eu repeti anteriormente, é que no meu caso, eu estou produzindo sozinho, mas é sozinho entre aspas, né? Mas toda a parte de produção do podcast, as gravações, as câmeras, os microfones, cabo, é tudo meu, é tudo meu. E sou eu que instalo, sou eu que preparo tudo, sou eu que apresento, que participo, e sou eu que edito, sou eu que posto, sou eu que faço a divulgação. Ou seja, eu assumi o trabalho de uma equipe. Mas se eu não fizesse isso, não teria começado. Se eu fosse esperar para arranjar as pessoas para me ajudar. Porque eu sei, devido à minha longa experiência de produção de vídeos, de conteúdo, que se eu esperar muito para conseguir essas pessoas, eu não vou conseguir. Ou a não ser que eu pague, óbvio, se eu pagar, aí sim. Mas os profissionais para fazerem esse tipo de trabalho que eu preciso, eles custariam um valor que agora eu não posso pagar. Vou pagar... Assim, não dá para ficar pagando um diretor, a pessoa que cuida do áudio, o editor. E como eu sei fazer essas coisas, eu mesmo tenho feito. Essa é uma das grandes coisas que fez com que eu desistisse de fazer tantos outros trabalhos no passado de produção de vídeos para a internet. Porque o acúmulo de tarefas era bem grande. É grande quando você assume todos os papéis. Certo? Então, se você está começando a fazer, um podcast, tenha noção que tem que saber editar, tem que saber posicionar a câmera, tem que saber um monte, toda a parte técnica que envolve os equipamentos. Se você não sabe, tem que ter alguém que saiba. Porque a pior coisa que tem é depois que você grava, você quando vai ver o material tá ruim. Olha o cachorro latindo. O material tá ruim. Se o material tá ruim, aí, rapaz, tem aquele negócio que a edição salva. Por exemplo, a edição não vai salvar o meu cachorro latindo. Pipoca! Stop that! Viu? Minha cachorra fala inglês. Do que eu tava falando? De ter as pessoas... Porque se você der um erro qualquer na tua parte técnica, quando tu passar os vídeos pro computador para editar, aí lascou. Aí tu vai ter que salvar na edição. E às vezes, quando salva na edição, perde coisas. Por exemplo, no segundo podcast que eu gravei, lá do É o Contrário, foi o segundo. No segundo, a gente teve um convidado, o Léo. Ele, na verdade, nem era o convidado, ele apareceu de surpresa lá no bar, porque eu gravo, depois já falo a respeito do lugar que eu gravo. Ele apareceu de surpresa no lugar e eu tinha 3 microfones prontos já, que estava para as pessoas que estavam ali participando, que era eu, o Fábio e o Edu. Eu tinha outro microfone sobrando, mas eu sabia que aquele microfone não estava bom. Ele tinha algum problema, mas ele estava gravando. Aí o Léo chegou e ele ficou com aquele microfone. E no monitor do gravador de áudio o equalizador dele estava batendo. Eu pensei, tá gravando.
Gravou a parte do Léo, mas gravou só quando o Léo falava e nós ficávamos em silêncio. Quando nós falávamos, quando qualquer um de nós falava, cortava o microfone do Léo. Aí eu tive que dar um jeito na edição. Ficou ruim. Dá para ouvir o Léo, mas ficou ruim, certo? Essa é uma das coisas que... Por isso que eu fiz os 2 primeiros de teste com meus amigos para não ter mais esse problema. Aí eu pensei, resolvi, comprei outro microfone, comprei mais cabos, comprei outro microfone, aquela coisa toda. Resolvi o assunto. Na última gravação, os microfones novos, os cabos novos, tudo funcionou direito. A única coisa que deu errado foi que o captador de áudio, o equipamento que eu uso, ele tem um ajuste ele tem um ajuste de redução de ruídos, a redução de ruídos através de AI que ele faz e outro de balanceamento. Eu esqueci de apertar a análise de ruídos da AI e deixei só o balanço. O que ele fez? Ele não analisou o ruído, mas equalizou todas as vozes. No último podcast pega todo o áudio do ambiente, porque eu gravo num bar. Então pega todo o áudio, dá pra ouvir os caminhões passando, o pessoal passando na rua, e equalizou junto com a nossa voz. A nossa voz, a voz dos 3, dá pra ouvir, mas é aquela voz que parece, aquele som parece que foi captado com um boom. É como se tivesse um boom direcional e pegando o que a gente estava falando. Não era para ser assim. Ou seja, mais uma coisa que eu aprendi, que a próxima vez vou ter que me ligar mais vezes nisso. E outra coisa também da parte técnica foi que nesse último podcast, como é que eu faço? Eu tenho 3 câmeras, né? São 3 celulares bons, que 2 ficam nos convidados, ou ajustados para ele, e tem o do meio que é o meu, por eu sentar no meio da mesa. Numa das convidadas, eu achei que tinha fechado o foco nela, e não fechou. Então, às vezes, a câmera fica, dá aquela imagem, vai e volta. Muitas pessoas não olham aquilo e deixam passar, não se incomodam, mas, como eu sei que foi um erro meu e eu entendo disso, certo? Aí, isso está rolando. E agora teve mais esse negócio dos convidados que desmarcaram e eu desmarquei. Com o equipamento, por que eu estou fazendo no bar? Porque com esse equipamento que eu tenho, eu consigo fazer em qualquer lugar. Dá para eu gravar em qualquer lugar. E o áudio fica bom. O mais importante de um podcast, por incrível que pareça, é o áudio. O áudio fica bom. E aí eu errei na gravação, errei no lugar que não podia ter errado. Que era no áudio. Mas por isso eu estou fazendo no Bodega. E também faço no Bodega porque tem um clima de bar, tem um clima que eu quero pôr nesse podcast, que é um clima... Não é aquele clima sério de estúdio. Se a pessoa quiser, ela levanta, vai ali, pega uma bebida, volta. É mais livre. Num estúdio seria melhor? Acredito eu que seria. Assim, seria mais controlado as coisas? Seria. Mas eu quero esse meio caos no controle que eu quero que o podcast tenha. Por exemplo, no segundo episódio entrou um cara vendendo bananas no podcast. E por enquanto é isso. Por enquanto é esse o desenvolvimento que está a gravação do podcast do É ao Contrário. E já me perguntaram por que eu não me junto com alguém. Porque quando você trabalha com produção de conteúdo em vídeo, principalmente em vídeo, a coisa mais importante, a coisa mais certa, a coisa mais legal que você pode fazer para você mesmo é você ter um parceiro, alguém que também produza conteúdo, alguém que entenda da área que você faça e principalmente que entenda que também como é a cabeça de uma pessoa que quer produzir conteúdo, a cabeça de uma pessoa que quer criar. Porque além de todo o incentivo que tem, a pessoa, tu trocando, conversando com aquela pessoa, ela te entende muito e a troca de ideias é muito boa. E por que eu não me junto com... Por que eu não tenho... Porque me perguntaram por que eu não me junto com alguém. Porque é muito difícil você se juntar com alguém. Assim, dar o match
sabe assim, com uma pessoa que vai somar com você. A pessoa que bate comigo mesmo, que dá o match, é o Eduardo Jericó, só que ele mora em Curitiba. Ele mudou para Curitiba há alguns anos, então a gente parou de trabalhar junto, mas eu tenho vários trabalhos feitos com ele. Muito do meu aprendizado, muito do meu aprendizado de produção de conteúdo foi fazendo um vlog que nós fazíamos, que basicamente era isso aqui, a gente ficava falando para a câmera, na casa do Jericó. A gente fez isso aqui, a gente fez também, eu acho que um ano direto, certo? E isso ajudou pra caramba, mas é sempre bom você ter alguém em parceria com você. Falei, pá, fui fazer esse podcast agora e os caras cancelaram. Eu precisava falar. Então é isso. As tretas do meu podcast, do podcast do É ao Contrário, até agora são essas que eu falei, que é entender equipamento, entender os convidados, certo? Entender a ideia dos convidados. E é isso. Vou gravar um próximo que vai ser, que se tudo der certo, se meu convidado der certo, vai ser sobre um livro. Esqueci qual é o nome do livro que o Lequinho falou. Mas eu vou conversar com um brother meu que ele lê um livro por mês. Ele tá lendo um livro por mês há lá uns 5 anos. O cara tem livros pra caramba. Então vou conversar sobre um livro que ele quis conversar. É sempre bom você aprender com os amigos. Beleza? É isso aí. Esse é o vlog registro de como fazer um podcast 10 anos depois. Valeu? E para não perder o costume, já assistiu até aqui, deixa de ser mendigo, deixa de ser ranzinza, mão de vaca, dá uma curtida e se inscreve no canal, porque esse aqui é no YouTube. Valeu?